Fala devs, esse é mais um vídeo da série onde a gente está construindo essa aplicação em React. E nessa aplicação a gente consegue excluir um comentário, tem a caixa de confirmação, a gente também consegue adicionar um comentário com os dados que vêm aqui desse formulário. E por mais que pareça uma aplicação simples, ela não é tão simples porque nela a gente já aborda diversos conceitos do React que eles são essenciais independente do nível de aplicação que você vai trabalhar. Então, o que você aprende aqui provavelmente já vai ser cerca de 50 a 60% do que você precisa aprender quando você vai fazer um teste com React.js. Então, você vê que mesmo numa aplicação tão simples, você já tem que saber um número bom de recursos do React para poder trabalhar com ele. E para você que não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge. Atualmente eu moro e trabalho na Irlanda como desenvolvedor de software full stack e eu trabalho com programação há 10 anos. E a primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje é abrir o nosso projeto. Então vou vir aqui no meu Visual Studio Code, vou abrir a pasta do projeto que a gente vem trabalhando nessa série de vídeos. React.js Comment App. E uma coisa que a gente tem feito no final de cada aula é fazer um commit das alterações que a gente fez. Porém, no último vídeo eu esqueci de fazer esse commit. Então a gente vai fazer na aula de hoje. Vou abrir aqui o meu terminal. E aqui no meu terminal eu vou dar um git status e deu erro porque a gente não está na pasta do projeto. A pasta do projeto é essa daqui, my comment app. Então vou dar um cd my comment app. Vou dar um git status novamente. E ele está mostrando para a gente o arquivo que teve alteração. E a gente também conseguiria olhar ele através do Visual Studio Code. Porém, eu gosto de alternar com vocês, algumas vezes utilizando o terminal, algumas vezes utilizando o Visual Studio Code, porque o ideal é que você saiba fazer os comandos do Git no terminal, por mais que tenha várias ferramentas com interface para a gente utilizar. Então, beleza. Aqui está o arquivo que foi alterado. Vou dar um git add -a git commit -m e a mensagem do que a gente fez no último vídeo, que foi adicionando comentário no state a partir do formulário. Então, beleza. Agora que a gente fez commit, a gente vai começar a aula de hoje. Vou dar um npm start para ele startar a nossa aplicação em React. E se você não manja de Git, tá dando mole, porque aqui no canal tem um vídeo muito legal, 2 vídeos, na verdade, um vídeo teórico e um vídeo prático, onde a gente aborda o Git e eu ensino praticamente tudo que vocês precisam saber para conseguir trabalhar com o Git de uma forma muito rápida e muito prática. Então tá aqui a nossa aplicação. Na última aula a gente fez esse formulário e a gente passou a inserir os comentários a partir do nosso formulário. Então, beleza, os dados que estão aqui são os dados que a gente preencheu e na aula de hoje a gente vai excluir o nosso comentário. Porém, tem uma questão que é muito importante você prestar atenção, que é sobre o state e sobre components, porque nesse caso, o nosso comentário em si, a gente tem um componente para ele e a gente passa para ele todas as propriedades que devem ser renderizadas nele, o nome, o e-mail, a mensagem e a data. E o botão de excluir, ele deve ficar dentro do comentário, como a gente tem nesse exemplo aqui, e geralmente é assim que acontece. Esse botão de excluir, ele está dentro desse componente, porém, um componente, ele não consegue acessar o state de outro componente. Então, a gente tem esse cara aqui, ó. A gente tem o nosso app.js, o nosso state, ele está bem aqui, e o comment.jsx, ele não tem nada a ver com o state do app.js. Na verdade, ele nem sabe que existe. Então, isso é algo que você tem que prestar atenção. Geralmente, quando a gente está trabalhando com React, a gente tem um state e os componentes, eles leem os dados daquele state através de props. E quando a gente quer fazer alguma alteração naquele state, o que a gente passa para o nosso componente é um método, e esse método que ele vai ser o responsável por atualizar o state, porém o método ele fica no
componente que tem um state, não no componente que está recebendo. Vou mostrar aqui para vocês para ficar mais claro. Primeiramente, aqui no nosso app.js, eu vou criar um método chamado deleteComment e vai ser um método bem simples. E eu vou dar um alerta aqui, alert should delete a comment, que deve deletar um comentário. E o que a gente vai fazer nesse caso agora é vir no nosso comment.jsx e criar um botão aqui nele para excluir o nosso comentário. Então aqui button, vou colocar aqui esse caractere especial da HTML, que ele é somente um X, que vai ser o nosso botão de excluir o nosso comentário. Então quando eu venho aqui, olha o que ele fez. Ele criou para a gente um botão. Nesse botão ele colocou um X para a gente excluir o nosso comentário. E o que a gente tem que fazer agora é passar esse método que a gente criou aqui no app.js, que é a mesma classe que tem acesso ao nosso state, porque o state está dentro dela. A gente deve passar esse método como propriedade para aquele componente, porque a partir do momento que aquele componente chamar esse método, na verdade, é como se isso estivesse acontecendo no app.js ao invés do comment.jsx. Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir no nosso comment e eu vou criar aqui uma nova propriedade para ele. Eu vou chamar a propriedade de onDeleteComment, que é quando um comentário for deletado. E o que eu vou passar para ele vai ser a referência para esse nosso método deleteComment. Então, this.deleteComment, a gente está passando a referência desse método da mesma forma como a gente fez aqui nesse onSubmit. A gente passou a referência desse método da mesma forma como a gente fez aqui no onChange. Então, aqui a gente está criando uma espécie de evento e a gente está passando a referência desse método aqui. E agora a gente vai lá no nosso comment.js e o que a gente precisa fazer é acessar essa propriedade. Para acessar essa propriedade, a gente vai acessar exatamente da mesma forma como a gente acessou essas outras. Então, primeiramente eu vou vir aqui, eu vou dar um console.log nesse props, só para vocês verem como isso está chegando. Então, se eu venho aqui no meu console e eu clico nesse object, o que ele fala? Ele fala que é um objeto que tem uma propriedade date, e-mail, message, name e tem uma propriedade chamada onDeleteComment. E ela é uma função, e está aqui o conteúdo da função, que é aquele nosso delete. Então, agora que a gente sabe que essa propriedade está vindo, eu vou desestruturar ela aqui, da mesma forma como a gente está desestruturando esses outros atributos. onDeleteComment. Vou apagar esse console.log e eu vou vir aqui nesse button e vou colocar um onClick nele. E o que o onClick dele vai chamar vai ser esse onDeleteComment. Então quer dizer que quando esse botão for clicado, o que ele vai fazer vai ser chamar esse método que está sendo passado via propriedade, e o que esse método vai fazer é chamar esse método aqui. Então esse é o fluxo, a gente está passando um método como propriedade para um componente, e na verdade quando esse método for chamado, a gente vai ter acesso a tudo que tem nessa classe, inclusive o state, porque o método está dentro dessa classe. Então vamos lá testar para ver se vai funcionar. Quando eu clico aqui, olha só o que ele fez. Ele chamou esse método, ele chamou aquele método e o método imprimiu um alerta. E eu vou fazer só mais uma coisa. Eu vou vir aqui, eu vou dar um console.log no this.state, só para a gente ver se a gente ainda de fato está conseguindo acessar nosso state. Então, se eu vim aqui, vou dar um clear, vou clicar para excluir, ele deu o alerta e ele imprimiu para a gente o state do app.js, que falou que tem 2 comentários, que tem essa chave chamada form, que o form está vazio. E se a gente vem aqui, adicionar um novo comentário, colocar aqui um e-mail e um texto, e se eu clicar para deletar, aí agora ele mostrou que tem 3 comentários, porque de fato tem 3 comentários. E o que a gente precisa fazer agora é passar para ele qual é o comentário que a gente vai querer excluir.
Então, esse nosso método ele vai precisar receber como parâmetro o comentário que deverá ser excluído por nós. Então, eu vou vir aqui, eu vou falar para ele que ele vai receber um parâmetro. Esse parâmetro vai se chamar comment, que é de comentário. Eu vou dar um console.log nele aqui, comment. Então, perfeito. Agora que a gente falou que a gente vai receber um parâmetro que vai ser o comentário, a gente tem que passar esse parâmetro. E uma coisa e uma forma que a gente pode passar esse parâmetro é nesse carinha aqui, porque aqui antes a gente estava passando uma referência de um método, de uma função, então a gente pode vir aqui e criar uma função. Então, ao invés de passar referência, eu vou falar para ele que eu vou passar uma função e que o que essa função vai fazer é chamar o nosso delete comment, porém aqui como a gente vai querer executar esse delete comment, aí eu passo parênteses e dentro dele eu vou passar esse comment, que é o comment que está aqui dentro do loop. Então agora, quando o usuário clicar lá no botão de excluir, a gente vai chamar essa função que a gente criou e o que essa função vai fazer é chamar a função de delete comment, passando o comment da lista, o comment atual, que a gente pegou aqui através do map. Então vamos lá testar para ver o que ele vai fazer. Então se eu venho aqui, vou limpar, vou clicar para excluir, aí ele deu aquele alerta e ele imprimiu para a gente o nosso comment, que foi esse comment daqui de cima, name Jonathan Mello. Se eu clico aqui no da Jaque, ele imprimiu para a gente o comment da Jaque. E agora o que a gente precisa fazer é identificar esse comentário na lista de comentários e filtrar ele. E a gente vai utilizar um método do ECMAScript que é chamado filter, porque a gente tem um map. Aí esse método map, ele é responsável por pegar uma lista de array e percorrer cada um desses itens. E a gente tem outro método chamado filter, que o objetivo dele é pegar uma lista de arrays e filtrar alguns itens daquele array de acordo com a condição que a gente passar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma lista com todos os nossos comentários atuais, list this.state.comments, e aqui a gente já vai colocar um filter, que é esse método que eu falei, que ele é responsável por filtrar itens da lista. E assim como o map, esse filter ele também vai receber como parâmetro o item atual que ele está percorrendo na lista. Então vou colocar aqui comment filter. Por que comment filter? Porque a gente já está recebendo um parâmetro chamado comment. Então a gente não pode criar aqui outra variável chamada comment, senão ia acabar dando erro. Então esse comment filter é o item do filter que ele está percorrendo. Aí aqui ele recebe uma função. E o que o filter espera da gente é que a gente coloque a condição, os itens que a gente quer filtrar. Então, vou falar para ele, olha, eu quero que você retorne para mim sempre que o comment, que é o comentário que a gente está recebendo como parâmetro, que a gente quer que exclua, seja diferente do comment filter. E o comment filter é o item atual do array que ele está percorrendo. Então, vamos supor que a gente tem 1000 itens nessa lista, aí a pessoa pega e pede para excluir o item 1, aí o que ele vai fazer? Ele vai percorrer esses 1000 itens, o filter ele vai fazer isso, e sempre que ele percorrer cada item, ele coloca nessa variável, ele vai falar bem assim, olha, o item atual que eu estou percorrendo, ele é diferente do item que quer ser excluído? Não, não é diferente. Ele é igual, então ele não vai retornar. Aí ele vai para o segundo item. Ah, esse item é diferente do comentário que deve ser excluído? Ah, esse item é diferente, então vou deixar que ele permaneça nessa lista. Aí sempre que os itens forem diferentes dessa condição que a gente colocar, ele vai pegar e vai armazenar nessa lista. Então o que eu vou fazer agora é dar um console.log nesse nosso list para ver se está funcionando. Então se a gente vem aqui, se eu clico em excluir, ele trouxe para a gente uma lista, porém nessa lista ele trouxe somente o item da Jaqueline, porque eu mandei excluir o item do Jonathan. E vamos testar de novo. Se eu clicar aqui no da Jaqueline, ele trouxe um item novamente e ele trouxe somente o meu item. Então vou incluir um novo comentário. Jonathan, blá 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 blá. Beleza, adicionei. Se eu vim aqui mandar excluir
esse da Jaque. Aí ele falou que agora a lista, depois de filtrada, ela tem somente 2 itens. Um é o Jonathan Mello, que é esse primeiro, e o segundo é o Jonathan. Então, sempre que o objeto comment for diferente do item atual da lista que ele está percorrendo, ele vai deixar que aquele item permaneça na lista, e se for igual, ele vai filtrar da lista. Então, esse é o objetivo do filter. E agora que a gente já está filtrando esses itens, a última coisa que falta a gente fazer é atualizar o nosso state, porque por mais que eu clique aqui para excluir e que eu já saiba os itens que devem permanecer na lista, ele não está fazendo isso, porque para fazer isso a gente tem que utilizar o this.setState e informar para o React qual é o estado novo, e a partir daí o React vai atualizar a tela para a gente. Então eu vou vir aqui, eu vou falar para ele que eu quero atualizar o comments, e que é esse carinha, da mesma forma que a gente estava fazendo aqui para adicionar um novo comentário. E agora a gente vai falar para ele que o novo valor de comments vai ser essa lista, que nesse caso é a lista filtrada que a gente acabou de criar. Eu vou inclusive até mudar isso aqui, eu vou colocar filter list, que é a lista filtrada, só para ficar mais claro para vocês. Então vamos ver se vai funcionar. Então se a gente vem aqui, clicar em excluir, ele removeu para a gente o item que a gente quis excluir. Se eu clicar nesse, ele removeu. Se eu vir aqui adicionar um novo, se eu clicar em excluir, ele excluiu. Então, recapitulando o que a gente fez na aula de hoje, a gente passou um método para o nosso componente. E esse método ele é o responsável por atualizar o nosso state, porém esse método está na mesma classe que possui o state. Então o componente ele continua nem sabendo que o state existe, ele só sabe que ele recebe um monte de propriedades. Aí a gente está passando esse método como uma propriedade para ele, e lá do outro lado a gente está recebendo essa propriedade aqui, e a gente atribuiu um evento para esse button que a gente criou para excluir esse item. Então quando o botão for clicado, a única coisa que a gente faz é chamar esse método que a gente está recebendo como parâmetro, e o que esse método faz é receber o comentário que deve ser excluído como parâmetro. Aí a gente utiliza um filter do JavaScript que ele pega uma lista, ele pega um array e filtra os itens daquele array que a gente não quer mais. E nesse filter a gente está pedindo para ele devolver para a gente, para ele criar uma lista nova. Porém, essa lista deve ter somente os itens que forem diferentes do item que a gente passou como parâmetro para ser excluído, que é o que faz sentido, a gente está criando uma lista nova, porém essa lista não vai ter o item que a gente quer excluir. Aí depois disso a gente pega e chama o setState. E foi isso que a gente fez na aula de hoje. Vamos fazer o commit agora. Então, dessa vez vou utilizar o Visual Studio Code. E o que a gente fez hoje foi excluindo comentário do nosso state. Foi o que a gente implementou na aula de hoje. Então, vou dar aqui um Ctrl Enter, ou então é só clicar nessa setinha aqui e clicar em Yes. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Qualquer dúvida, dificuldade que teve, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que precisam aprender React, que querem mudar de área ou querem entrar na área, mas eles ainda estão bem longe de conseguir. Pode ter certeza que esse conhecimento vai ajudar muito eles. E, mais uma vez, muito obrigado e parabéns por estar estudando. Não é todo mundo que faz isso. Se fosse, o mercado estaria muito diferente, teria muito mais gente ocupando vagas. E parabéns por tudo. E muito obrigado. Beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima.